porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aos Romanos, capítulo 3, verso 23. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade, para mais um tempo de lições, um tempo de aprendizado na Palavra do Senhor. E também o seu like, para que o nosso canal, os nossos vídeos, tenha uma relevância maior no YouTube. Nós estamos quase com 15 mil visualizações e este número pode ser ainda maior se você compartilhe estas boas lições na sua rede social, com amigos, parentes. Divulgue a palavra do Senhor. Faça também a sua inscrição. E vamos divulgando os mistérios do reino de Deus. Hoje a gente fala sobre a promessa ao vencedor da igreja em Esmirna, esta igreja que não tinha nenhuma falha, não teve nenhuma exortação. Agora, finalizando, vem a promessa ao vencedor. O vencedor, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Mas a gente começa perguntando o que é segunda morte. Já nos assombra falar da primeira morte, de uma só morte. Então, haverá ainda esta segunda morte. É isto que nós vamos aprender. E aqui está a promessa ao vencedor de Esmirna. Lembre-se que ontem nós mostramos que Jesus ligou as duas coisas. Quando ele disse para a igreja que ela passaria ainda por provas tão grandes que alguns seriam presos e eles teriam tribulações de 10 dias. E logo em seguida, ele disse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aí então, ele fala, o vencedor, isto é, o vencedor daquelas tribulações, o vencedor daquelas perseguições, o vencedor daquelas prisões, ainda que fosse necessário morrer pela fé, que eles estivessem capazes e vencessem toda aquela situação, sem negar a fé. Aí ele fala da vitória, da promessa
ao vencedor. O vencedor, de maneira nenhuma, vejam só, de maneira nenhuma sofrerá o dano da segunda morte. Mas continua a pergunta: que é esta segunda morte? Vejamos Apocalipse capítulo 20 e verso 6. Bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este, a segunda morte não terá autoridade, mas ele reinará com Cristo e com Deus por 1000 anos. Aí então, a gente vai ao verso 14 deste mesmo capítulo. Ali diz claro o que é a segunda morte. Ali naquele texto que João vai descrevendo o juízo final. E então, ele mostra, ele descreve que entrou em cena a morte e o Hades. E logo em seguida, ele disse que esta é a segunda morte, o lago do fogo, ou de fogo. E, concluindo, ele disse que foi aberto o livro da vida, e aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, estes foram lançados no lago do fogo. Então, concluindo, o lago de fogo nada mais é de que a condenação. Veja que a igreja em Esmirna teve esta promessa, mas a promessa, ela teria validade só para os vencedores. Vencedores em Esmirna não são os vencedores comuns. Nas nossas vidas, temos vários aspectos que a nossa fé é provada. Passamos por situações adversas que, para sair delas, nós teremos duas alternativas: ou vencer, isto é, permanecermos fiéis, ou desistirmos da batalha, o que será fracasso total. Então, para os de Esmirna, seria vencer aquela prova. A prova era o quê? A prova das prisões, das perseguições
do império, aquele império diabólico que perseguia a igreja de Deus. Jesus está dizendo: ao vencedor, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Bem, a gente já aprendeu o que é esta segunda morte. E no vídeo posterior, nós iremos ainda ouvir os vários aspectos da morte e da segunda morte. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.